antes da gente dar início às pautas desse programa, ele comentou um pouquinho sobre o pedido de anulação do São Paulo à partida contra o Fluminense. Eu vou até deixar aqui na tela o nosso arquitricolor.com. Antes do Fê dar a sua opinião, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, mais de 600 pessoas, quase 700 pessoas aqui conosco. Deixe seu like. Fê, queria entender a sua opinião. Cara, um erro absurdo da arbitragem. E, cara, que situação, hein? Que fase. Parece que essa temporada, cara, parece que... Eu acho que não teve uma rodada que não teve uma polêmica de arbitragem. Cara, parece que é toda rodada. E vai continuar. Vai continuar. Exato. A ruindade é enorme, não tem como. E não é só para o São Paulo, é para qualquer um. Todos os times, todos. Exato. Acho que é importante a gente frisar aqui que a gente não está dando de João Martins falando que tem um esquema para o São Paulo, contra o São Paulo. Não tem isso não, tá? A arbitragem é ruim. A arbitragem é muito ruim no futebol brasileiro. E aí, Fê, queria entender a sua visão, cara, que, cara, quando saiu o áudio do VAR, dá um desespero, porque o árbitro fala 10 vezes que ele deu vantagem. Ele vai na cabine do VAR, vê o Thiago Silva colocando a mão na bola, não faz absolutamente nada. Fê, sua opinião sobre essa polêmica de arbitragem e, claro, sobre esse pedido de anulação da partida por parte do São Paulo. Eu vou até me estender um pouco mais nesse assunto, Fê, se você me permite, porque eu tenho que fazer uma retificação da minha opinião primeira, tá? Da minha opinião que foi semana passada nos programas durante a semana, que a princípio, eu achava um lance legal, e eu vou explicar o porquê. Né? E depois, com tudo que aconteceu, primeiro com a situação que beira o ridículo da CBF divulgar 5 dias depois, em meio a um jogo da seleção brasileira, achar que ninguém ia ouvir, que ninguém ia dar voto de confiança. As palavras extremamente arrogantes do Paulo César Zanovelli, né, o árbitro da partida, e com o VAR, que o VAR que estava lá, gentilmente, falou com ele de forma até gentil, pô, dá uma olhada, essa situação. E esse árbitro, ele é tão despreparado e tão fraco, que eu descobri por que na hora ele mandou o jogo seguir. Não foi questão de deu vantagem, não. Além dele ter o desconhecimento da regra, porque para ele estava dando vantagem no lance. Perfeitamente. Se ele está dando vantagem no lance, ele vira as costas. Pega a imagem que tem de profundidade, né, dos 2 gols, ele vira as costas. E aqui no momento que o Thiago... eu vou dar um zoom aqui, ó, dá para ver. O Thiago Silva tá batendo. No momento que o Thiago Silva está descendo para colocar a mão na bola, ele está de costas. Aqui, ó, então, exatamente. No momento que ele vira, ele já vê o movimento dos pés do Thiago Silva passando para o Marcelo dá o passe para o Ganso, né, de forma genial, dá um calcanhar e o Cauã Elias faz o gol. O gol em si, perfeitamente legal. O Fluminense não tem culpa nenhuma. Agora, a situação. E eu vou explicar primeiro porque eu dei a minha opinião naquele dia que, para mim, era um lance legal. Eu não me atentei. Primeiro, a questão do VAR. Eu não sabia o que era falado no VAR da questão, tá? E ao lance dele dar a vantagem, você não se atenta que o lance de falta desconhecimento da regra na hora que ele bate colocando a mão na bola, que é um lance que tem que parar. Para mim, o lance de sequência do jogo estava à frente, não naquele lá. Por isso que eu peço até desculpa pela opinião que eu dei depois, porque eu não estava vendo o jogo no dia ao vivo. E eu acabei ouvindo o VAR, a situação que aconteceu, um lance completamente descabido, um erro total de direito do São Paulo. O São Paulo tem que entrar mesmo na justiça, apesar de eu achar que não vai dar absolutamente nada. Eles não vão. Deveria, porque é um lance crasso. Um resultado do jogo mudou por causa desse lance, por uma situação muito simples. O árbitro teve desconhecimento da regra, o que é uma vergonha. Então, o São Paulo tem que entrar mesmo. O Júlio Casares, hoje de manhã, no bate-papo que ele teve no UOL, com o PVC, com o André e com a Ludmilla, ele já falou que ele vai realmente entrar e tem que entrar. O problema é que, eu estava até falando ontem com a Rádio Tupi, com meus amigos lá no Rio de Janeiro, o problema é que tem já um antecedente, que foi no jogo do Botafogo contra o Palmeiras, no Brasileiro de 2019, num lance que o Daverson sofre o pênalti que o Dudu converte,
uma situação semelhante, que o lance aconteceu antes, o VAR estragou a situação, só que o Botafogo acabou perdendo por 9-0, né, no julgamento. E eu acho que o São Paulo deveria levar até as últimas instâncias. E, se for o caso, levar até a TAS. Né? Tem que levar até o tribunal da FIFA para esse tipo de coisa. Porque o Brasil está vendo, todos os times da Série A têm clara evidência também, né, desse lance do São Paulo. Ninguém vai puxar a sardinha para os seus lados. Eu estou vendo até os arquirrivais do São Paulo falando, não, o São Paulo está para lá de correto numa situação como essa. O Fluminense não tem nada com isso, ganhou o jogo, inclusive, com um gol no final do Queno, né? Mas o lance que originou a vitória do Fluminense no domingo passado foi um lance completamente ilegal. E como eu vou repetir, na primeira ação, sem ouvir o VAR, sem ouvir as situações, eu acabei dando uma opinião que eu já mudei completamente. O São Paulo está completamente com a razão nessa história, tem que entrar e ir atrás do seu direito. Vai acontecer? Eu acho difícil. Tem que acontecer? Tem que acontecer. Que é regra, simplesmente é regra sendo aplicada. Num país justo, a lei é aplicada, a regra é aplicada. Só que a gente sabe que no Brasil a justiça às vezes não funciona muito bem. Longe de funcionar muito bem, né, Fê? E isso que você falou é verdade, cara. Tem muito torcedor rival, muito amigo meu, cara, que fala, pô, vocês foram garfados, cara. Vocês foram garfados. Cara, e não tem muito pra onde correr, cara. O Fluminense, cara, óbvio que o Fluminense não vai vir a público falar, não, realmente o árbitro errou, vamos anular o jogo. Não, também a diretoria do Fluminense nunca teria uma postura, acho que nenhum clube do futebol brasileiro teria essa postura. Mas, cara, o São Paulo tá certíssimo. E, cara, essa semana tem que fazer. Sim, tem que cobrar todo dia, todo dia. Até porque tem jogo quinta-feira, tem Copa quinta-feira. Cara, não evitar um erro como esse, um erro crasso como esse. Então, cara, acho que o São Paulo tá muito certo, tá muito certo. E, Fê, prova mais uma vez da ineficácia da CBF, né, Fê? Cara, quantas vezes a gente vai chegar aqui numa tarde e falar, cara, a arbitragem errou no final de semana. A arbitragem errou em mais uma vez. Cara, que situação que vive a arbitragem do futebol brasileiro, que, cara, fica até sem palavras para falar um pouco sobre isso, porque é muito ruim, é muito ruim. Os árbitros são ruins, acho que não tem palavra que defina, não tem, e não tem como também tirar a carga que é da palavra. Não, os árbitros são ruins. A arbitragem do futebol brasileiro é ruim. E não tem, cara, acho que não sei qual pode ser a melhor forma de passar por isso. Não sei se é profissionalizando, se é afastando, se é multando o CPF. Cara, que situação vive a Não vai arbitragem? acontecer nada. O Paulo César Novelli, daqui a 2 rodadas, ele está de novo aí na Série A. Ele vai estar pitando. E assim, não é privilégio do São Paulo, ou não é em detrimento ao São Paulo. Qualquer time, qualquer um. A ruindade é geral. É geral. O Textor entrou com um dossiê para anular o campeonato por coisas que aconteceram, até citando entrega de jogadores, que é um completo absurdo, né? Citou até jogadores do São Paulo ano passado na derrota, na goleada para o Palmeiras por 5-0. Primeiro, eu estava lá, acho que você estava também, né? A gente viu que o São Paulo não jogou absolutamente nada. Ninguém entregou nada. O time em si não jogou nada. Né? Começa por aí, né? E outras situações também. E vai dar alguma coisa? Claro que não vai. Você acha que vai mudar alguma coisa? Primeiro, a CBF vai alegar o básico. Não tem data para fazer um jogo, né, a mais. Não tem data para colocar. É a primeira coisa que ela vai inventar. Uma situação tão clara, assim, um gol que tirou a possibilidade do São Paulo dentro do jogo e pode ter até tirado a possibilidade do São Paulo no campeonato de conquistar uma posição melhor. Né? A gente sabe que as Copas, o time tá vivo, mas se acabar caindo, tem que brigar pelo brasileiro. Né? Então é um completo despreparo, árbitros que são arrogantes, árbitros que se acham os donos da razão, né, sem qualquer tipo de postura, né, para trabalhar. O Zanovelli, inclusive, é um dos mais antigos que está lá, e o jeito, eu estava vendo o VAR hoje, eu não tinha visto a fala inteira do VAR. Totalmente arrogante, né? Totalmente arrogante. O jogador vai falar com ele, não, já manda sair, agora mudou a regra, né? Agora é só os capitães que tem que ir, mesmo assim eles levam cartão ainda. Então, sinceramente, São Paulo está totalmente no direito e tem que ir atrás. Se for o caso, ir até a FIFA. Mas para mim não vai dar nada, Fê.
Concordo. Acho que não vai mudar em absolutamente nada. Mais uma reclamação, mais uma arbitragem terrível no futebol brasileiro, que realmente não vai mudar em absolutamente nada. E a gente vai chegar aqui mais uma semana, em mais um programa aqui no Arquibancada Tricolor, e falar, pô, mais uma vez, tá horrível a arbitragem, e nada muda. Parece que é um ciclo infinito, né, Fê? É um ciclo infinito. A gente chega aqui, fala, teve mais um erro de arbitragem, mais um erro de arbitragem, mais um erro de arbitragem, não mudam em absolutamente nada, completamente despreparada, tanto a CBF quanto a arbitragem do futebol brasileiro. Para a gente mudar um pouco da